Olá amigos, o TV Sul Esporte está no ar nesta segunda-feira, dia 6 de maio de 2013. José Luiz Fernandes, tudo bem? Tudo bem, Donácio. Você veio com a camisa homenageando o time da Estrela Solitária do Rio, campeão, maravilha. Sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte nessa segunda-feira recheada aí de esporte que foi aqui na nossa cidade, no Brasil e no mundo. E falar um pouquinho da temperatura hoje. A temperatura já choveu, viu, dona? 5 horas da manhã, caiu algumas gotas aí, mas pode chover a qualquer hora durante o dia. A mínima hoje 17, a máxima 23, 24 graus, não passa disso. E pode sair de guarda-chuva que pode chover a qualquer hora. Não é aquele mundo de água, mas pode chover. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, Donácio? Os amigos aqui, Zé Luiz, o Cris, você, amigo de casa. Segunda-feira, recheada de esportes para você. Nós vamos relatar tudo o que aconteceu aí no esporte da nossa cidade. Também os campeonatos estaduais, que estão já com alguns campeões e semifinais e finais definidas aí pelo Brasil afora. Meu querido Cris, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Alguns que se passam importantes hoje. Primeiro vai para minha aluna de inglês, Juliana, a famosa Ju, que ontem fez novo aniversário. Então, happy birthday to you, joyeux anniversaire, la Multiane, em todas as línguas, para ficar super feliz e ter um ano grande na frente dela. Também quero mandar um que se passa para um outro que ama demais nosso programa e também ama Botafogo. Ele é botafoguense, João Mateus, que não sai da frente da televisão nesse horário e com certeza ele, igual o Donácio, vai usar aquela camisa do Botafogo o dia inteiro hoje. Também quero mandar um que se passa para o senhor Domingos, do Jardim Europa, que também esse horário é dedicado ao nosso programa. Muito obrigado a todos pela preferência, continua assim. Olha, eu gostaria de mandar um abraço também para a Lique, que é a esposa do nosso querido amigo Eusébio. Ela está com uma exposição aqui no teatro do dia 6 ao dia 12 de maio, das 8 às 20 horas no Teatro Municipal. É imperdível, pessoal. Compareça lá e prestigie o trabalho da Lique, uma grande artista aqui da nossa cidade. É a sessão abraço, eu quero mandar um abraço também. Claro! É a sessão abraço, eu vou mandar um abraço para os meus amigos de Tatuí. Jarbinha, que não é o nosso aqui de Guaxupé, o Jarbinha de Tatuí. O Luiz Lourenço, eu conheço chamar de Luiz Lourenço, ninguém sabe quem é. Se chamar de Abude, todo mundo vai saber. O Betão Cleto, o Osílio, o Toninho Pangaré e o Marcelo Pangaré e todos os São Paulinos de Tatuí, um grande abraço. E os simpatizantes também, uma ótima segundona para vocês. Bem, vamos falar da Sociedade Esportiva Guaxupé. Nós tivemos ontem a eleição lá no pavilhão de esportes. Acompanhe a matéria. Foi no pavilhão de esportes do Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro que o Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Guaxupé se reuniu. O papel do Conselho, na falta da diretoria, é ele dirigir a Sociedade Esportiva Guaxupé, tá certo? Então nós reunimos aqui hoje, o Conselho é composto por 20 membros, né, efetivos e 20 suplentes, né? Então, como a Sociedade Esportiva estava sem diretoria, primeira coisa, nós compomos esse conselho, porque esse conselho a sociedade estava sem o conselho, tá certo? Então nós fizemos um conselho dentro do prazo de 15 dias, tá certo? Dentro do prazo desses 15 dias, nós convocamos já para compor a nova diretoria. A primeira chamada dos conselheiros efetivos aconteceu às 10 da manhã deste domingo. Na segunda chamada, meia hora depois, 18 conselheiros estavam presentes. Pelo Estatuto da Sociedade Esportiva Guaxupé, você precisa no mínimo de 2/3 do conselho, né, dos efetivos. E hoje, né, nós estamos com a maioria absoluta, estavam presentes 18 membros do conselho. Carlos Alberto Palos, o Carlinhos Português, era o candidato à presidência da única chapa inscrita. Foi eleito por aclamação dos conselheiros. O Estatuto prevê que, havendo um registro de apenas uma chapa, ele pode ser feito por aclamação. Então eu consultei o conselho, né, os presentes, se queriam fazer pela votação ou pela aclamação. Então, por unanimidade, foi feito pela aclamação. A palavra de ordem dessa nova diretoria é realmente resgatar a credibilidade, a reconstrução do nome da Sociedade Esportiva Guaxupé,
é dar uma ênfase nos trabalhos de categoria de base, haja visto que nós temos materiais humanos dentro da nossa cidade que podem ser muito úteis à Sociedade Esportiva Guaxupé. A nova diretoria tem vários desafios pela frente. Um deles é pagar as dívidas acumuladas pelo time. Só para a Federação Mineira de Futebol são devidos cerca de R$20 mil. Todo mundo fala que pegar a Sociedade Esportiva Guaxupé é uma loucura. Não, eu não acho que é uma loucura, eu acho que é um desafio, eu acho que a gente, se está nesse momento aqui, porque tinha que ser dessa maneira, e realmente existe dívidas, mas a dívida ela não é nada astronômica, é uma coisa que é tão preocupante, e em busca de parceiros, com trabalho de credibilidade, de transparência, eu acredito que a gente possa sanar essas dívidas e desenvolver um bom trabalho. Bem, Zé Luiz, conselho formado, novo conselho, uma nova diretoria, começou o básico. É o início do trabalho. Vamos aguardar. Eu estou aqui só observando. Eu quero aguardar para depois. Eu gostaria de ouvir um pouco mais do Carlinhos Português. Amanhã ele estará aqui. Ah, maravilha. Convidado. Então vamos ouvir um pouco mais. Gostaria de ouvir um pouco mais o que ele pretende, o que ele achou, se é que ele já achou as coisas da esportiva que estavam aí para trás, um monte de coisa que a gente de fora não sabe o que tem. Então, se é que ele já está por dentro de tudo, então amanhã nós estaremos falando com ele e sabendo um pouco mais. Sua expectativa, Sérgio? A expectativa é a melhor possível, né? Já que a gente sempre questionou essa situação, a gente queria uma diretoria formada, a gente queria um conselho deliberativo, está aí. Então agora é a cidade também abraçar essa causa, a cidade passar a ter outros olhos com a Sociedade Esportiva Guaxupé, porque não é fácil você tocar um time profissional, todos sabem disso, mas ao mesmo tempo também não é difícil. É só você ter vontade, ter garra, querer fazer uma coisa e buscar soluções. Não ficar de braços cruzados igual muitos ficavam esperando o dinheiro cair do céu. Dinheiro não se cai do céu e muito menos um ou dois investidores vai querer colocar dinheiro num lugar onde ele não sabe o destino dele. Então, se a diretoria começar a trabalhar de outra forma, como o Conselho Deliberativo, os dois andando juntos e pessoas de credibilidade juntos lá, como eu estou vendo, eu tenho certeza que a cidade abraça a causa também. E com isso, quem ganha? A nossa cidade. A nossa cidade pode ter uma diversão no final de semana, porque o futebol passa a ser uma diversão. Às vezes você passa momentos de raiva porque o time não vence, mas ao mesmo tempo você fica naquela expectativa a semana inteira para ir num jogo de futebol num domingo, como aconteceu no último sábado, onde você, o Cris, nós estávamos no Carlos Costa Monteiro, estavam jogando um jogo da Copa Guaxupé que tinha lá umas 300 pessoas assistindo. Então isso é que o torcedor precisa, lugar para ir, para se divertir no final de semana. E a Sociedade Esportiva Guaxupé, além de ser uma diversão, o coração também manda muito e os torcedores querem isso, e eu espero que isso aconteça aqui em Guaxupé. Amanhã teremos a presença aqui do novo presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, o Carlos Alberto Palos. Vamos falar da Copa Record. Tivemos rodada ontem, né, Zé Luiz? Tivemos 4 jogos ontem. Em Guaranésia, o Cruzeiro venceu a União Atlética Ariadense por 3-1. Em Serrania, o Esporte Clube Serraniense perdeu por 2-0 para o Esporte Clube Chapadão. Em Perdões, o Independente venceu 2-1 o Três Pontas. E em Cruzília, o Ipiranga empatou 0-0 com o Campo Meiense. Dessa forma, nós temos na chave A o Chapadão em primeiro com 10 pontos. Em segundo, o Cruzeiro também com 10, mas perde no saldo de gols. Em terceiro, Areado, e Serrania vem em quarto. Na chave B, o Campo Meiense está em primeiro, o Ipiranga vem em segundo, o TAC em terceiro e o Serrania em quarto lugar. Grande campanha do Cruzeiro, Sérgio. Muito boa, eu acho que está aí com 10 pontos, para mim já está classificado, né? Porque de 4 classificam 3. A equipe do Cruzeiro, comandada pelo Pelezinho, venceu 2 vezes a equipe de Areado, que é uma equipe onde a gente sabe do potencial que tem, está no caminho certo, vai classificar com certeza, já está, né, classificado, e vai para uma fase aí decisiva, onde o ano passado passou perto, quem sabe esse ano possa trazer o título da Copa Record para a cidade de Guaranésia. Vamos falar da Liga Rio Pardense de Futebol Master. Nós tivemos rodada esse final de semana, né, Zé? 3 jogos, Donácio. O Divino Holandense jogou com o Varziano
no campo em São José do Rio Pardo. E venceu, o Vargiana venceu por 1-0. O Vasco perdeu para o Mogiana 1-0, excelente resultado do Mogiana aqui de Guaxupé, vencendo por 1-0 e assumiu a ponta na tabela de classificação. E o Cruzeirinho venceu o Paraná por 4-1, jogando em São João da Boa Vista. Mogiana subiu com 11 a primeira colocação e vem o Vargiana com 10 em segundo, a Ponte Preta logo atrás com 9. 11, 10 e 9, tá? Tudo embolado essa classificação. E o Nestlé também aparece com 9. O quinto colocado de Vila Nandrense com 8, então tá tudo embolado. Ô Cris, que resultado Mogiana, hein? Então, semana passada você me perguntou sobre o jogo do Mogiana. Eu falei para você que eles perderam em casa por 1-0, mas que eu gostei muito do time da Mogiana. Eles estão muito bem postados, jogadores de valor. Foi um acidente de percurso, simplesmente, essa derrota em casa. Então, como eu sempre falei a semana inteira, que eu confio no jogo da Mogiana, eu confio num grande resultado fora de casa, e realmente aconteceu. Parabéns, atenção agora, próximo jogo em casa, fazer mais 3 pontos, aprender dos erros que foram feitos no jogo anterior, jogando em casa especialmente. Muito bem, não sai daí, voltaremos com os resultados da Copa Guaxupé e também com os campeonatos estaduais. Até já! Natal Celulares. Desbloqueio, aparelhos e antenas celular rural, mini modems para a internet, venda de máquinas fotográficas, GPS, tablets, telefone sem fio e acessórios para a informática, recarga de todas as operadoras. Natal Celulares, localizado à Avenida Conde Ribeiro do Vale, 468, telefone 3551-5731. Venha conhecer a Casa das Máquinas. Agora toda loja em 10 vezes no cartão. A loja mais completa em vendas e assistência em calculadoras, máquinas de algodão doce, máquinas de costura e balanças eletrônicas, cortadores de frios, moedores de carne e café, serras de fita, refresqueiras e fritadeiras elétricas, liquidificadores industriais e muito mais. Toda a linha para montagem de açougue, padaria e muito mais. Venda de impressoras fiscais e programas para nota fiscal eletrônica. Conheça nossa sobreloja com toda a linha de móveis para escritório. Casa das Máquinas. Rua Dona Delfina 166. Venha você também para a Banca da Sandra. Jornais, revistas, conveniências, recargas e chips de todas as operadoras. Banca da Sandra, muito mais que uma banca de revistas. Praça da Feira, telefone 3552-0817. A propaganda sempre foi e será a alma do negócio. Portanto, estamos te convidando para anunciar a sua empresa, a sua firma, o seu produto na TV Sul. Ligue agora para o nosso departamento comercial 3551-7458. Anuncie e venda o seu produto aqui conosco. Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guaxo Cabos. E agora também na Guaxo Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guaxo Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Polo Industrial, telefone 3551-5086. Pilates é flexibilidade, é fortalecimento. Pilates é coordenação motora, é relaxamento. Pilates é alívio das tensões e dores crônicas. Faça Pilates e tenha mais qualidade de vida em qualquer idade. Pilates é com a Master Clínica. Ligue, agende seu horário e faça uma aula experimental. 3551-7843. O Sérgio tem um recadinho para vocês da Univox. Eu vou falar da melhor internet da região. Instalação gratuita, suporte técnico 24 horas, equipamento sem custo. Chegou a Univox. Fica ali na rua Pereira do Nascimento, 240B, telefone 3551-5252, planos a partir de R$38. Univox. Olha, vocês não podem perder a premiação que você encontra na cartela do Sul Minascap lá na Banca da Sandra essa semana. Olha, pessoal, fantástico. Vejam bem, o primeiro prêmio, 2 motos, o segundo prêmio, um Classic, o terceiro prêmio, um HB20, o quarto prêmio,
um Camaro, mais 10 mil reais e ainda 10 prêmios de R$ 1.333 no Giro da Sorte. Imperdível, você encontra sua cartela lá na Banca da Sandra. Vamos falar da Copa Guaxupé, grande rodada esse final de semana e nós temos todos os resultados. No sábado nós tivemos 3 partidas, no Carlos Costa Monteiro, o Guarani e o Palmeirinha se enfrentaram e o Guarani levou a melhor, venceu 1-0. No campo do Mogiano, o Santa Cruz venceu o Juventude da Limeira por 4-1. O Giro Quente bateu o Tabuão 2-1 jogando lá no campo do Planalto. No domingo, no Carlos Costa Monteiro, pela manhã, a Vila Guaxos perdeu para o Monte Alto por 4-2. O Amizade, jogando no campo do Mogiana, venceu o Tequila 1-0. No Planalto, a Fazenda Serra Nova venceu o Servindo a Nações por 6-2. O Atlético Guaxupé e a Sochupé, jogando no Jardim Orminda, ficaram no 0-0. E no Carlos Costa Monteiro, à tarde, Estrelas do Bebedouro 4, Uruguai 1. Bem, Sérgio, você acompanhou 2 partidas, uma no sábado e outra no domingo. E o Cris também acompanhou no sábado. Primeiramente, Cris, me fala uma coisa, o que você achou do jogo entre Palmeirinha e Guarani? Mesma coisa que eu achei do jogo entre São Paulo e Corinthians. Sem sal, sem pimenta, ruim de doer. Para quem assistiu os 2 jogos, foi mais ou menos esse que eu achei desses 2 jogos. Sérgio, sua opinião do jogo de sábado, que foi 1-0 para o Guarani, e o jogo de domingo, onde essa equipe nova aí venceu a equipe do Tequila Amizade por 1-0. Olha, do nosso jogo de sábado, eu tenho que concordar com meu amigo Cris, nós estávamos sentados do lado. Não tinha como eu não ver um jogo igual ele viu. Um jogo horrível, realmente. As 2 equipes sem motivação dos próprios treinadores, que acabaram não fazendo as modificações que precisavam nas equipes para ver se mudava um pouco a cara do jogo. O que salvou foi só o gol do Caíco, que foi um golaço, diga de passagem. Ele bateu muito bem na bola, fez um golaço. Mas tirando isso, a gente esperava um pouquinho mais. Porque são 2 equipes que já disputaram títulos, né? Uma contra a outra dentro da competição. O Guarani está voltando agora, o Palmeirinha tem a sua tradição também. Eu acho que foi um jogo fraco, tecnicamente, e o que salvou realmente foi só o gol. Em relação ao jogo de domingo, a equipe do Tequila se acomodou um pouco no primeiro tempo, dando muito chutão, e depois na segunda etapa melhorou, mas aí não conseguiu fazer o gol. Tentou de todas as formas fazer o gol, pressionou a equipe do Amizade, que tem um bom time, tem uns garotos novos que a gente começa a observar dentro da competição, e ganharam por 1-0. Eu acho que para mim o resultado merecido. Fizeram o gol, depois se defenderam e aonde conseguiram uma vitória importante. O Tequila ainda tem chance na competição, mas começa a se complicar. Eu acho que a rodada agora vai ser a última rodada no final de semana, vai ser aí equipes que têm poucas chances para passar para a próxima fase, porque classificam 2 equipes de cada chave. Nós teremos rodada hoje do Campeonato Comercial Industrial de Futsal no ginásio Poliesportivo. Teremos 3 partidas lá, Donácio. A primeira pelo Sub-15, o SESI Atletas do Futuro enfrentando o SESI ASIG. O adulto, duas partidas também. Servindo a Nações enfrentará o SESI ASIG. E na partida de fundo, Vime Veículos enfrentando o Palmeirinha. Na sexta-feira nós tivemos 2 partidas. O 15 de novembro venceu o Uruguai, essas 2 pela categoria adulta. O 15 de novembro venceu o Uruguai por 9-1 e o Parque dos Municípios 2 perdeu para o Palmeirinha por 3-2. Tá aí o Campeonato Comercial Industrial de Futsal de Guaxupé. Campeonato Mineiro do Módulo 2, uma partida ontem em Patrocínio. E aí, Zé Luiz? 1-1, o RT e Patrocínio ficaram no 1-1, um bom resultado. E hoje nós teremos a segunda partida, que é a 4ª rodada. O Democrata recebe o Minas Futebol lá em Governador Valadares. Olha, o Patrocinense vencia até 38 do segundo tempo. Leandro Bocão fez o gol da URT, salvando. E outro, um resultado excelente para a equipe da URT, que jogou fora de casa, conseguiu tirar 2 pontos do adversário. E o Leandro Bocão, mais uma vez, fazendo gol. É o artilheiro. Artilheiro. Realmente fazendo a diferença. Agora o RT precisa de apenas um empate, jogando em casa em 2 jogos para poder subir para a primeira divisão. Lá o Bocão resolveu jogar. Joga. Ele foi contratado aqui
como um excelente jogador. Só que as condições que nós tínhamos aqui o ano passado fez com que ele também desanimasse de jogar futebol. Porque um atleta que chegou a jogar no Paraná Clube, veio para Guaxupé, tentou, a gente sabia as qualidades, só que desmotivado. Agora lá não, lá ele está recebendo, está fazendo gol e vai levar a sua equipe para a primeira divisão. Olha como que muda a situação, hein? Muito bem, não sai daí, voltaremos já já. O Cris tem as notícias que se passam e também tudo sobre os estaduais. Até já. Venha para a Univox, internet banda larga, a internet mais rápida da região, planos a partir de R$ 38,00. Na Univox você tem instalação gratuita, equipamento sem custo e suporte técnico 24 horas. Univox, Rua Pereira do Nascimento 240, no centro de Guaxupé. Telefone 3551-5252. Toca Som e Instrumentos. Novos violões e guitarras, caixas de som, instrumentos de sopro e tudo que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a Toca oferece a você de realizar o seu sonho musical em 10 vezes no cartão. Toca Som e Instrumentos. Agora em Guaxupé, reinauguração da panificadora Sabor de Minas com novas instalações e novo endereço. Venha conferir. Na panificadora Sabor de Minas, você encontra o melhor pão francês da cidade, além de doces, bolos, roscas e muito mais. A panificadora Sabor de Minas aceita encomendas para suas festas. Panificadora Sabor de Minas, aberta de segunda a sábado das 5h30 às 21 horas e aos domingos das 5h30 às 13 horas. Avenida dos Inconfidentes 503. Telefone 3551-7340. Sul Minas Cap. Sorteio todos os domingos pela TV com excelentes prêmios. Sul Minas Cap. Título de capitalização somente para o sul de Minas. Seja você também um revendedor Sul Minas Cap. Sul Minas Cap. Somente para o sul de Minas. Avenida Dona Floriana, número 828. Telefone 8813-6692. No Guaxupé Country Club, o lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de segunda a sexta das 7 às 22 horas. Sábado e domingo das 7 às 18 horas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Autoatacado, Sul Mineiro. Mais produtos, menos dinheiro. Um novo jeito inteligente de economizar. Quanto mais você compra, menos você vai pagar. No Auto Atacado Sul Mineiro é assim. Quanto mais você compra, mais barato você paga. Venha conhecer o jeito mais inteligente de economizar. Em Guaxupé, Avenida dos Inconfidentes, 147. Auto Atacado Sul Mineiro. Mais produtos, menos dinheiro. O Cris tem as notícias que se passam. Que esse fim de semana, no mundo inteiro, nós tivemos a parte de futebol super intensa. Ontem, Juventus de Turim sagrou-se campeão com várias rodadas antes de acabar o campeonato italiano pela segunda vez consecutiva. Imediatamente, eles já postaram hoje na internet que o próximo alvo do time é Higuaín, o argentino do Real Madrid, para melhorar o time para a Champions League de ano que vem. Messi entrou no segundo tempo, jogou 30 minutos, fez 2 gols e Barcelona bateu Betis por 4-2 de virada e precisa de apenas 1 ponto nos próximos 12 pontos a ser disputados para ser campeão, é virtual campeão espanhol. Paris Saint-Germain ontem, sem Lucas, que foi poupado, sofreu muito em casa, em Paris, contra o fraco Valenciennes. Valenciennes abriu o marcador 1-0, imediatamente Thiago Silva, o brasileiro, foi expulso do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain com jogador a menos, tentou e no final do jogo o também brasileiro Alex fez o gol de empate. Também Paris Saint-Germain tem 7 pontos de a vantagem do Olympique de Marseille, praticamente campeão da França também. Galatasaray venceu Sivasspor ontem 1-0 e o campeão turco pela 19ª vez. Steaua Bucarest da Romênia também se sagrou campeã ontem.
Agora, duas notícias daqui do Brasil. Os palmeirenses não vão ficar super felizes, não. O zagueiro Henrique pode seguir o Barcos, a mesma situação do Barcos. Por quê? Porque o Palmeiras tem uma dívida que chegou a 3 milhões de reais com o jogador. Como você sabe, se passa 3 meses sem ele receber, ele tem direito de procurar um outro time e Cruzeiro já está interessado. Seria melhor Corinthians ser interessado. Aquele Paulo André está muito fraquinho. Peraí, não te cortando, essa notícia. O Paulista de Jundiaí não pagou os seus jogadores, ficou ameaçado de cair para a segunda divisão. O Palmeiras está devendo pro Henrique e o Palmeiras também disputou o Campeonato Paulista. Disputou também. Aí não tem problema nenhum. Bom, aparentemente é só esse jogador. Eu não sei como que tá. É só um jogador. Ele tá pagando Edilson. E não houve denúncia do sindicato dos jogadores. Ok. O Corinthians, depois do jogo de ontem, nós vamos inclusive daqui a pouco falar sobre isso, preparou um presente para Rogério Ceni. É um relógio Cássio. Por quê? Porque o relógio Cássio nunca avança. É a última novidade. Hoje adianta. Relógio que atrasa não adianta. Pode atrasar, mas não adianta. Barcelona colocou hoje no site, de acordo com Mundo Deportivo de Madrid, que fez uma oferta de 260 milhões de reais. 260 milhões de reais para até Neymar. Parte desse dinheiro o Barcelona vai arrecadar vendendo David Villa, Alex Sanchez e Vitor Valdés. Essas são as notícias que você passa. Vamos falar do Campeonato Mineiro do Módulo 1. O Atlético Mineiro confirmou seu favoritismo, né, Zé? 5-1 ontem em cima do Tombense. Esse é o chamado jogo treino que o Ronaldinho fala, né? Jogo treino. 5-1 no Independência com 9 mil pessoas. Tudo isso tinha lá. Estão guardando para quarta, né, Zé? Quarta? Quarta é São Paulo e Atlético de São Paulo pela Libertadores. O Cruzeiro joga no Mineirão e o Atlético joga no Independência. O Cruzeiro às 8h30, o Atlético às 10 horas. Gilberto Silva voltou a fazer gol pelo Atlético, né? O primeiro gol deles à sua volta. De o Atlético Mineiro de cabeça. O Luan também fez, o Leonardo. Uma grande festa aí, um aperitivo para o realmente, a hora que o time do interior chega a uma decisão ou uma semifinal, ele sente um pouco contra um time grande. Não adianta, nós vamos falar do Campeonato Paulista daqui a pouco também, onde o Mojimirim sentiu isso. Tá aí o Atlético confirmando, já é finalista do Campeonato Mineiro. E pelo andar da carruagem, gente, não vai ser diferente não, porque a vantagem do Cruzeiro tá já tá definido. O Cruzeiro pode jogar com o Sub-15, que o Vila Nova não ganha de 5, não adianta. Vamos só aguardar alguns dias aí para confirmar, bater o carimbo da grande final mais uma vez entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, Campeonato das Alterosas. Agora nós vamos falar do Campeonato Taça Rio, Rio de Janeiro. O Botafogo, Zé Luiz, passou a régua e já é campeão carioca de 2013. Aliás, o Sérgio na sexta-feira já dizia isso. Merecidamente. O Sérgio já tinha falado pro nosso amigo Roger preparar a camisa, o bolo, a festa, porque não tinha o escapatório. Venceu por 1-0 o Fluminense e não precisa fazer final, né? Tá resolvida a fatura. Pro Fluminense também, agora ele só pensa na Libertadores. Também tem já encerrou a situação. E o Sidorf ficou muito emocionado, viu? Ao final da partida, chorando de ter conquistado esse título aqui no Brasil, viu, Cris? E é um grande mérito. Pode falar assim que a principal atração desse campeonato carioca foi Sidorf. Não é um outro jogador, grande jogador brasileiro. Ele foi tudo, apesar de errar um pênalti quase no final desse jogo. Ele foi o principal jogador, ele é o ambassador do campeonato carioca aqui no Brasil e no mundo. Existem jogadores que podem errar. Existe. É na hora certa. Na hora certa, né? É jogador que tem estrela. E o Sidorf é a estrela solitária do Botafogo. E tem realmente deixado em destaque o primeiro título do Botafogo em 2013. Agora o Campeonato Paulista, 2 semifinais, onde tudo foi decidido na cobrança de pênaltis, Zé. Pois é, nós tivemos no sábado Mojimirim e Santos, 1-1, e depois nos pênaltis o Santos levou vantagem de 5-4. E ontem, no Morumbi, São Paulo e Corinthians não saíram do 0-0, segundo, eu não assisti esse jogo, segundo
o Cris e o Sérgio que assistiram, tinha sem sal, sem açúcar, sem nada. E sem porco. E sem porco. Ô Sérgio, fala pra mim dessa partida entre Mojimirim e Santos. Olha, como eu já tinha dito na sexta-feira que os dois jogos iam empatar, não sei se vocês lembram, ia nos pênaltis. Apesar de que o Mojimirim merecia uma sorte melhor. Eu só não entendi o que o treinador do Mojimirim fez. Porque na hora também não é ele que fez. Às vezes o jogador não vai para a cobrança de pênaltis. Mas ele escalou 3 jogadores que tinham acabado de entrar no jogo para bater os pênaltis. E 2 jogadores bateu na sequência. Porque depois empatou, foi indo nos alternados. Aí que eu não entendi. Se ele tivesse colocado o Rony e também o outro jogador que eu não me lembro, a falha a memória aqui agora, ele poderia ter uma sorte melhor nos pênaltis, porque esses 2 jogadores bateram. E era um jogador que estava com o clima do jogo, quente na hora do jogo. Entraram 3 que não estavam na partida, entraram no decorrer do jogo para bater o pênalti. Eu não entendi. O Santos levou a melhor, tá na final. É um time que mostrou que quando chega é forte, é grande. O outro sentiu um pouco. O Mojimirim, para mim, poderia ter ganhado dentro do jogo, sem depender de pênaltis. Cris, me fala de São Paulo e Corinthians. Então, assim como nós falamos no início do jogo, foi um jogo morno, não foi um jogo como nós fomos acostumados a essas grandes decisões, porque realmente o jogo entre esses 2 grandes times praticamente foi a final, podia ser ou foi a final do Campeonato Paulista. Só para vocês terem uma ideia, primeiro tempo, Corinthians não chutou uma vez no gol. Nem uma vez não chutou. Segundo tempo, chutou uma vez. Então, mais volume de jogo. São Paulo, na minha opinião, São Paulo podia ser vencedor dessa partida. Só que nós sabemos como que é o futebol, não fez na hora certa. Depois foi para o pênalti. Inclusive, Ney Franco me surpreendeu. Queria colocar 2 jogadores com 90 minutos de jogo. O juiz não deu nem um minuto de acréscimo, provavelmente especialmente que tinha esses pênaltis a ser disputados, então ele encerrou com 90 minutos, Ney Franco ficou bravo. Por que não colocou com 10 minutos antes, 7 minutos antes? Por que deixou no último momento, não? Olha, a seleção brasileira é a cara dos nossos campeonatos. Por isso que a seleção brasileira até agora não se firmou. Os clássicos paulistas esse ano no campeonato foram horríveis, todos eles. Você não teve um clássico que você falasse assim, ó, vamos ver se Santos e Corinthians na final façam pelo menos 2 partidas onde dê emoção pro torcedor, porque até agora, vou te falar pra você, pra mim o campeão paulista tinha que ser o Mojimirim, pelo que apresentaram as equipes. Pra mim 2 situações ficaram definidas com relação ao futebol paulista. Hoje as 2 maiores forças realmente são Corinthians e Santos no futebol paulista. Ficou evidente os 2 chegando à final, principalmente uma situação de planejamento e equipes que contrataram jogadores de grande qualidade. E a segunda situação, clássico em São Paulo, o público não vai, Zé Luiz. Terrível. Ontem foi ridículo o público. Uma semifinal de Campeonato Paulista da envergadura de Corinthians e São Paulo e Corinthians, um público ridículo. Mas é ridículo porque os dirigentes... Os dirigentes do São Paulo queriam dar 10 mil ingressos para a torcida do Corinthians. A polícia não deixou. Então, acontece isso por muita violência nos estádios e tudo mais. Mas libera o Morumbi metade, vê se a torcida do Corinthians não iria lotar. Mas essa situação que causa o torcedor afastado dos estádios. Falando nisso, tinha 29 mil espectadores no jogo. Muito bem, chegamos ao final de mais um TV Sul Esporte. Agradeço a presença do Cris, do Sérgio, Zé Luiz Fernandes. Hoje, uma homenagem muito especial aos torcedores guaxupeanos da nossa região do Botafogo Futebol e Regatas, campeão carioca de 2013. Perdeu pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz.